A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano e chegamos no final do nosso primeiro trimestre de 2022 da editora CPAD. Glórias sejam dadas a Deus que permitiu que eu e você estivéssemos juntos durante 3 meses. Estivemos aqui aprendendo sobre a supremacia das Escrituras. Louva a Deus por sua vida. Agradeço imensamente de você querer aprender da Palavra de Deus, que nesse trimestre, o primeiro de 2022, o canal Bíblia para o Cotidiano atingiu as metas estabelecidas pelo YouTube. 4.000 horas assistidas, 1.000 inscritos no canal, para honra e glória do nosso Deus, para minha alegria com a sua ajuda. Louvado seja Deus para todo sempre. E a comemoração é por 2 motivos. Chegamos no final do primeiro trimestre de 2022 e o canal atingiu as suas metas, mas não podemos parar. Continuamos crescendo e crescendo para que a palavra de Deus seja propagada nesses 4 cantos da terra aonde o YouTube chegar. Louvado seja Deus por sua vida. Muito obrigado. Hoje nós vamos para a lição de número 13, irmãos. Lição de número 13 é maravilhosa. É maravilhosa porque chegamos no final. Deus nos ajudou, Deus nos ensinou, nos instruiu, nos conduziu e vamos colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo durante esses 3 meses da editora CPAD. A lição de hoje é a lição de número 13, né? Revista da CPAD, lição bíblica do adulto, primeiro trimestre de 2022, que nesse trimestre tem o tema da supremacia das Escrituras, a inspiração, a inerrante e infalível palavra de Deus. A lição 13 vai falar a leitura da Bíblia e a educação cristã. Você acompanhou o canal Bíblia para o Cotidiano. A gente lendo Bíblia o tempo todo, folheando Bíblia, ou clicando aqui no nosso tablet para que a gente possa ver o versículo, ou folheando a nossa Bíblia. Está aqui a minha companheira de todas as gravações, ela está aqui e a gente fez esse uso. E a educação cristã, o que é que você está fazendo? Aprendendo da palavra de Deus. Eu sou muito e muito feliz por estar junto com você para aprender da palavra de Deus. Então, pega a sua revista, se você tem ela digital, como eu tenho, você pega ela digital. Se você não tem, você pega ela impressa. Pega a sua Bíblia, se você tiver um exemplar, ou aí mesmo no seu tablet, no seu computador, no seu celular, você abre uma nova aba aí e você tem a Bíblia online. Essas primeiras leituras vai estar na descrição do vídeo. As demais você vai ter que ter um exemplar da Bíblia ou escutar eu falando. O legal, o bom, o ideal é você ter a sua Bíblia para você acompanhar o que nós estamos lendo, para conferir. Essa é a educação cristã que está tudo a ver na lição 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Dito isso, pega aí os seus materiais e juntos vamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, quero começar essa lição convidando você, tá aqui, ó, o banner, olha aqui, no dia 29 de março, ou seja, a última terça-feira deste mês, eu e o presbítero Alex, meu amigo Alex, nós vamos fazer uma live de conclusão desta lição. Você é o nosso convidado. Marca na sua agenda, deixa marcadinho aí para que quando for no dia 29 às 20 horas a gente possa entrar ao vivo conversando. E se você quiser interagir conosco, fazendo pergunta sobre o trimestre, o que você aprendeu, o que você pode colocar em prática, ou o que você tem dúvida ainda, você vai ter uma oportunidade ao vivo, entrar ali, deixar o seu comentário e a gente vai poder te ajudar da melhor maneira possível.
Marcado aí? Vamos para a nossa lição? A nossa lição começa com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo de número 13, que nos diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha que instrução que um discipulador pode dar ao seu discípulo, que um professor pode dar ao seu aluno. Persiste em ler, não para, não desiste, não desanima, vai em frente na leitura. Que leitura? Da Bíblia. Exorta e ensina. Aqui o exortar por muito tempo. Os irmãos tinham exortar como bater, machucar, maltratar. Só que exortar não é nada disso. Exortar é animar, colocar de pé, motivar. A exortação que a gente encontra na Bíblia é isso: anima todo mundo, sai animando ele. E o que? Ensina, até que eu vá. Isso aqui é Paulo falando para o seu filho na fé, ensinando da palavra de Deus, falando aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. Indo um pouco mais à frente, a nossa verdade aplicada. Como vamos aplicar esta verdade em nossa vida? A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Através da leitura da Bíblia, vai fortalecer o quê? A nossa fé e a nossa comunhão com quem? Com o nosso Deus. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Está no livro de 1 Timóteo, capítulo número 4, do versículo 6 ao versículo de número 16. Essa leitura vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tanto a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros ou do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que instruções ricas. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe que parece que Paulo ele está querendo que eu, você, nós aqui, o Timóteo, ele acima de tudo, de ler, de exortar, que é o versículo número 13, só que antes dele persistir em ler, exortar e ensinar, Paulo pede para que ele seja algo que a Bíblia pede o tempo todo, que nós sejamos exemplo, que as pessoas olhem e vejam a gente fazendo a vontade de Deus e que ela veja Cristo em nossa vida,
que é o versículo de número 12. Ele começa dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Aonde? Ele coloca na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Só isso aqui dá um estudo, dá uma pregação, dá um ensino maravilhoso. Vamos lá. Palavra, não somente palavra de Deus, mas palavra de homem, palavra dita, palavra sustentada. A gente pode pegar os dois, o trato, o jeito de tratar as pessoas, no amor ou caridade, como amar, no espírito, um espírito que comunica com o outro e sente a dor do outro, na fé que Deus vai fazer, e na pureza, está puro de coração, puro de mente, puro de olhos, puro de ouvido, puro no falar. Então Paulo, antes de mandar o jovem Timóteo persistir em ler, ele diz para que ele seja o exemplo dos fiéis. Esse é o versículo de número 12. Olha que essa aqui foi só a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos aprender muito hoje vamos fechar essa lição com chave de ouro para quando for na terça-feira, dia 29, a gente fazer a conclusão ao vivo e você poder participar acrescentando. A palavra da nossa lição hoje é estudo. Essa é a palavra de hoje, certo? Então vamos ler aqui agora a nossa introdução. A nossa introdução diz assim: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola bíblica, dentre outras, é uma agência educadora do contexto versus igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para com os salvos em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, veja que o escritor aqui, a editora CPAD, ela traz a valorização da escola bíblica, né? A gente conhece como escola bíblica dominical porque se criou a cultura no nosso país de aplicar a escola bíblica pela manhã do domingo, por isso que ficou chamada escola bíblica dominical, mas não quer dizer que você não possa aplicar numa segunda, na terça, enfim, qualquer dia da semana, mas se criou a cultura de se chamar, ela tanto que é chamada de EBD, Escola Bíblica Dominical, mas isso não quer dizer que você possa aplicar em qualquer dia da semana. Tá ok? Ou qualquer hora. Essa é a cultura das Assembleias de Deus, principalmente do Ministério do Belém, Missão, e aqui leva outro nome dependendo das regiões que você estiver. Do Madureira também, né, que aplica aqui no canal, eu faço a aplicação dessa aula, tanto da CPAD quanto da editora Betel Dominical, que a Betel representa a nação Madureira, e a CPAD representa as Assembleias de Deus do Brasil, com a exceção do Madureira, né, que também é a Assembleia de Deus. Então são duas editoras que aplicam as suas lições, que faz as suas lições para ser aplicada domingo de manhã. Mas todas duas valorizam a escola bíblica. Vamos para o nosso primeiro ponto. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Por isso que toda aula, seja da CPAD, que você está aqui, ou da editora Betel, eu falo para você abrir Bíblia, para você ter a sua Bíblia, para você abrir uma aba aí no computador, no celular, no tablet, como você preferir, para você acompanhar, porque eu tenho dito isso na igreja, né, na igreja do qual eu faço parte, que primeiro você lê a Bíblia, depois você prepara a lição. A editora Betel Dominical vai tratar sobre o livro de Apocalipse. E volta um pouquinho, olha só que memória boa, vê uma coisa boa na memória. O nosso superintendente,
que é meu amigo pessoal, o Flávio, ele abriu a escola, nossa escola dominical desse primeiro trimestre, dizendo uma frase: todos os professores leiam o livro de Ezequiel completo. A segunda aula foi eu que apliquei e a frase foi a mesma: leiam todo o livro de Ezequiel, para que a gente aprendesse sobre o livro de Ezequiel. E por que da CPAD, que é que a gente está aprendendo, a gente não lê? Porque aí seria quase impossível. Não é impossível, seria quase impossível, porque a gente estava falando sobre o que esse trimestre? A supremacia das Escrituras. Então você tinha que ler de Gênesis, Apocalipse antes de aplicar a aula. Aí ficaria um pouco difícil. Eu, Tony, particularmente, li todo o livro de Ezequiel. Todo, e depois os pontos que a lição pedia, os capítulos, né, que a lição pedia para poder ministrar as aulas. Então é a importância. A próxima revista a gente vai falar da CPAD sobre o reino, né? Vamos falar sobre a cultura do reino. Deixa eu ver se eu tenho aqui para falar o nome certo dessa lição que a gente vai ter, que vai ser no próximo trimestre. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tenho. Os valores do reino de Deus. Esse é o próximo trimestre. A gente vai falar sobre os valores do reino de Deus. Aí você fala assim: Antônio, que livro eu deveria ler para falar sobre os valores do reino de Deus? Livro de Mateus, capítulo número 5, 6 e 7. Fácil de você ler. Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E o pastor Osiel Gomes, ele vai usar como base o Sermão do Monte para trazer os valores do reino de Deus. Então fica fácil você ler. Então dá para dizer para você assim: antes de você iniciar o próximo trimestre, faz a leitura de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Lá na editora CPAD, na editora Betel, CPAD é essa leitura, na editora Betel você vai ler o livro de Apocalipse, porque é o livro que nós vamos estudar. Lá na editora Betel vamos estudar sobre o livro de Apocalipse, né? A glória de Cristo, e trazendo aqui os ensinos para a nossa vida. Então é o livro de Apocalipse. Então são 2 livros que você precisa ler antes de aplicar a aula. Você que vai acompanhar só a editora Betel, você lê o livro só de Apocalipse. E você que vai acompanhar só a editora CPAD, você lê o livro de Mateus 5, 6 e 7. Fácil de ler, e quanto mais você lê, mais você aprende. E a revista, que é a última lição desse trimestre, pede para que a gente faça muito uso das Escrituras, e a gente tem feito aqui no canal. E o ponto 1 vai dizer, que eu já li: a Bíblia é o livro-texto da escola bíblica. No nosso ponto 1 vai dizer: o currículo adotado. A escola bíblica é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. O currículo da ED preserva a autoridade suprema da Palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. A EBD defende, escola bíblica defende claramente que a Bíblia aqui é a única regra infalível de fé. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Essa é a nossa EBD, ou a nossa ED. Há um conjunto. A ED faz da nossa vida uma conduta contra as heresias. Mas a gente só pode vencer as heresias mediante ao quê? Mediante
à leitura, ao estudo e à prática das Escrituras Sagradas. No nosso ponto de número 2, 1.2, né? Vai dizer, prática pedagógica. No contexto da escola bíblica, é muito importante observar a metodologia, bem como o objeto a ser alcançado em cada lição. Neste modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor, corrigir os erros. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que já vamos ler. A fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana, a ED terá cumprido o seu papel educacional cristã quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Vamos começar a folhear a Bíblia? Abre aí livro de Timóteo. Vamos lá, vamos começar a fazer as nossas leituras. 2 Timóteo, capítulo de número 3, que nos diz assim, verso de número 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora a gente volta um pouquinho, vamos aqui para o livro de Efésios, capítulo de número 4, o versículo 22 e 23, que nos diz assim: E vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E mais uma passagem aqui, nesse segundo ponto nosso, que a gente acabou de ler, 1 Coríntios, capítulo de número 6. Isso aqui é a Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de nosso Deus. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha aí, essa é o ensino bíblico, é a prática pedagógica da nossa ED. E a gente tem falado sempre que Bíblia para o cotidiano não é para tirar você da sua escola bíblica dominical, mas é para agregar conhecimento para que você venha crescer mais e mais na graça do Senhor Jesus Cristo. No nosso ponto 1.3, vai dizer o padrão ético e moral. Você aprende na escola bíblica dominical, que diz assim: a Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Glória a Deus! Os valores cristãos são permanentes, pois a sua fonte de autoridade é imutável. Glória a Deus mais uma vez. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativada,
revogada ou ajustada aos interesses humanos. Glória a Deus. Vamos ler daqui a pouco Isaías 40, verso 8. Anota aí. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola bíblica também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Vamos para a Bíblia. Livro de Isaías, capítulo de número 40, verso de número 8. Se você está gostando até aqui, se inscreve aqui, ó, esse botão vermelho. Aqui você coloca se inscrever, desse lado aqui tem uma mãozinha assim, você clica nela, embaixo dessa mãozinha tem um comentário e faz um comentário aí para que esse canal venha se fortalecer cada vez mais. Vamos lá? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Eu creio que muitos dos meus alunos que aqui estão já conhecem de cor, mas nós precisamos ler, porque ler mostra que a gente se interessa em ler, mesmo tendo essa palavra guardada no nosso coração ou na nossa mente, mas nos mostra, acima de tudo, respeito com a palavra, com o folhear. Isaías 40, verso de número 8. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsistirá eternamente. Quer anotar, replicar na rede social? Pode fazer isso e marca a Bíblia para o cotidiano que eu vou lá e comento também. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isso aqui é o que acredita a nossa escola bíblica dominical. Para encerrar aqui o nosso primeiro ponto, nós temos a sinopse desse ponto que diz: a escola bíblica é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras, portanto, um canal de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Você aqui está aprendendo individual com o canal Bíblia para o Cotidiano, mas é para que você vá ao coletivo e assim você se multiplique, porque eu sei que tem professores que estão aqui tirando suas dúvidas, acrescentando a sua aula, abrindo a sua mente cada vez mais, tendo a humildade de ouvir outro professor, de professor para professor, para que possa acrescentar na sua aula. Então você ouve, aprende individual e se espalha no coletivo. Por isso que eu digo sempre, Tony Pinho diz sempre, afirma aqui, dono do canal, criador do canal Bíblia para o Cotidiano: eu não acredito que Desigrejados Desigrejados, canal no YouTube que se diz que só tem o canal, não tem a igreja física, é da parte de Deus, porque o que me faz ter comunhão com meu irmão é justamente estar junto dele, abraçando junto com ele. Amém? Vamos continuar. O nosso ponto 2 vai nos dizer a educação cristã e a formação de leituras da Bíblia. Você vê que ele encerra aqui, o professor, ele encerra insistindo que eu e você faça mais práticas da leitura das Escrituras, ler cada vez mais as Sagradas Escrituras, é isso mesmo. Agora no nosso ponto 2.1 vai dizer conceito da educação cristã. Qual é o conceito? Vamos ver agora. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir. Guiar e instruir. Conduzir. Guiar, instruir e conduzir para fora, né? Então é guiar, instruir e conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico diz, assegura que, quando aplicada às
crenças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. É o que a nossa Escritura, que a nossa Bíblia nos ensina, que a nossa escola bíblica dominical vem nos apresentando. É fundamental. Você gosta de anotar? Anota aí, que a palavra, a educação do grego é guiar, instruir, conduzir para fora. Então você aprende na escola dominical, você aprende no canal Bíblia para o Cotidiano, você aprende em sua igreja para que lá fora as práticas da palavra de Deus elas sejam colocadas cada vez mais em prática no seu cotidiano. O nosso ponto 2.2 vai falar objetivos da educação cristã. Aqui nós falamos primeiro sobre o conceito, agora vamos falar sobre objetivos da educação cristã. Qual é o objetivo? Vamos ver. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15. Trata-se de uma ordenança proclamada e de um montado educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque a evangelização, enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são três os principais objetivos da educação cristã. Saudoso Antônio Gilberto, ele fala que o objetivo da educação cristã são três. Aqui está dividido, A, B e C. Primeiro, ganhar alma para Jesus. Por isso que você aprende para ganhar alma para Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. No B, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, Gálatas 5, 22. E no C, treinar o cristão para o serviço do mestre. Então você aqui ganha, desenvolve e treina. Então veja como é que você vai estar cada vez mais, né? Ganha alma para Cristo, desenvolve o espiritual e o caráter cristão e treina o cristão para continuar a grande obra. Eu estou aqui falando hoje para alunos e para professores. Então, aqui eu ganhei almas, aqui eu estou desenvolvendo o caráter dos alunos, dos professores, de todos aqueles que aqui chegam. Estamos aprimorando o nosso caráter, o meu, o seu, o nosso. E estamos o que? Treinando o cristão para o serviço. Ou seja, alunos que amanhã estarão dando aula. Professores que têm uma sala com 3, 4 alunos, amanhã com 40, 50 alunos. Então, a capacidade vai aumentando gradualmente. Por isso que o objetivo da educação cristã é esse: ganhar alma para o reino de Jesus, certo? Desenvolver o espiritual e o caráter cristão e treinar o cristão para o serviço e dar continuidade à grande comissão. Ok? No nosso ponto 2, nosso ponto 3 do ponto 2. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar na educação cristã. O processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para o serviço do reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Deste modo, os alunos são formados não apenas como leitores de textos bíblicos, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a
iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literal. Que maravilha! Então a gente sai aprendendo a examinar minuciosamente as Escrituras, fazer a leitura diária, ter o hábito de fazer a leitura diária, e o texto que a gente não entende, pedir iluminação ao Espírito Santo que nos mostre, não revelação nas Escrituras. A Escritura já está revelada, o que a gente vai pedir é iluminação, me mostra o que eu não estou vendo, está lá. Só que os meus olhos não foram abertos para examinar e entender aquele texto do jeito que ele é. Por isso que precisamos de uma boa hermenêutica para entender o contexto histórico e literal. Esse foi o nosso ponto de número 2. A conclusão do nosso ponto 2, ou a nossa sinopse, vai dizer: no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de uma vez de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação, instrução da palavra de Deus. Rabi nada mais é, como está dizendo aqui, mestre. Então Jesus foi chamado algumas vezes de Rabi. E ser chamado de Rabi era ele como mestre ensinando a palavra de Deus. No nosso ponto de número 3 vai dizer: é preciso ler a Bíblia diariamente. Como é que está a sua leitura? Você tem parado para fazer a leitura da palavra de Deus diariamente? Tem tido um tempinho, tem separado um tempinho, ou melhor, tem dedicado um tempo para você ler a Bíblia, 2, 3 capítulos por dia, parado para ouvir a palavra de Deus? Sem ser em pregações, você mesmo pegar a Bíblia, folhear, dar uma olhada nela, examinar, como nós aqui estamos estudando, sendo capacitados de poder desfrutar dessa leitura, desse texto, e aqui a gente poder cada vez mais aprender da palavra de Deus. Você tem esse hábito, faça esse hábito aí, crie, não importa qual seja a hora, seja à noite, à tarde ou de manhã, contanto que você faça o uso da leitura da Bíblia. Não importa se que seja no celular, no tablet, no computador ou na Bíblia. Eu lembro até esse domingo passado, o nosso pastor Eli, ele disse: pega a sua Bíblia. E olha que nós temos data show, né? Ele disse: pega a sua Bíblia para a gente fazer a leitura junto. Vai estar aí no data show para quem não tem, e pode pegar o celular. Ele dizia assim: queria eu que todos os celulares de todos os irmãos que estão hoje aqui na nossa igreja tivessem uma Bíblia instalada. Era sinal que eles estão querendo ler a Bíblia em todo lugar. Não somente entrar nas redes sociais, nas mídias, mas consultar a Bíblia o dia todo, quando for necessário. Então você pode também ter a Bíblia no seu celular. Vamos para o nosso ponto 3, né? É preciso ler a Bíblia diariamente. O 3.1 vai falar a leitura e a disciplina cristã. Olha só, a disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência à regra. Então aqui merece vamos dizer assim, uma explicação para os nossos dias. Igual eu comecei dizendo que a gente aprendeu lá atrás que exortar era bater, machucar, ferir, exortar era maltratar. E não é verdade. Exortar é animar, colocar para cima, trazer ânimo, né? Exortar. Mesma coisa é disciplina. Quando alguém fala assim, você vai passar pela disciplina, a gente tem os dois sentidos. Disciplina de correção e também temos disciplina de ordem. Vamos manter a disciplina, vamos manter a ordem, vamos manter a obediência às regras, tá ok? Fica registrado aí. O termo discípulo está relacionado com disciplina e por isso todo autêntico discípulo é discipulado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs.
Dentre elas estão a oração, a leitura da palavra e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Romanos 12:12. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Salmo 119. Vamos lá? Salmo 119, o verso 97. Vamos lá. 119, eu falei que era o verso 97. Quanto amo a tua lei, e é a minha meditação em todo o dia. Vamos repetir? Salmo 119, o verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Aqui mesmo no canal Bíblia para o Cotidiano, você sabe que eu já ensinei para você o contexto, a diferença entre meditação no mundo pós-moderno e meditação que a Bíblia pede para que a gente pratique. A Bíblia, sim, é adepta da meditação. Eu sei que você sabe, porque você está aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, nesse ano de 2022 completo. Então, meditar perante o mundo é esvaziar a mente, é ter a mente sem pensar em nada, isso é meditação. Perante a Bíblia, meditação é extremamente, absurdamente o contrário. Meditar é pensar o tempo todo na palavra de Deus, no que Deus tem para fazer, no que Deus fez, no que Deus vai fazer, no que Deus está fazendo. Meditar é se ocupar, deixar sua mente ocupada com as coisas de Cristo. Onde é que eu vejo isso? Está aqui, acabei de ler para você. Salmo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Ou seja, o salmista fazendo essa declaração, corroborando com o Salmo 1, né? Que começa dizendo: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No entanto, tem o seu prazer na lei do Senhor. E medita na lei de dia e de noite. Então, meditar é ocupar a mente com as palavras do nosso Deus. No nosso ponto 2 do ponto 3 vai falar a leitura e o aprendizado. Só aprende quem lê. Você tem lido? Vamos ver o que fala aqui a nossa revista. O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Mais uma nota aí. Discípulo é a mesma coisa que, ou literalmente, aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Deste modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Aonde? Lendo, aprendendo. Esse aprendizado orienta o discípulo a torná-lo parecido com Cristo, Efésios 4:13. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicada na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Está dizendo que está aprendendo, mas que na verdade nunca aprendeu. Só fica no aprender e cadê a prática? Então, por isso que o próprio Jesus nos exorta dizendo: não sejais apenas praticantes, aliás, ouvintes, mas também praticantes. Então, precisamos entender que o que eu sei, o que eu aprendi até hoje, serve de ajuda para o outro. Você fala: professor, eu não tenho condições de ensinar a ninguém. Pensa assim. Eu vi essa ilustração muito boa de uma pergunta que foi feita para um canal aqui no YouTube. Perguntaram para ela: eu só posso ensinar algo para alguém porque o nível é até nível 10.
Eu só posso ensinar algo para alguém, ou vir no canal no YouTube, ou nas escrituras aqui, trazendo aqui para a nossa aula, né? Não fugindo aqui. Eu só posso ensinar na escola dominical quando eu bacharel, doutor, mestre, PhD, enfim, em teologia, para poder ensinar a outros? A resposta é não. Por que não? Se você está aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, o canal vai fazer um ano dia 2 de abril. Você está acompanhando esse canal, fez esse canal crescer, e ele cresceu e está crescendo. Vamos chegar aí a números expressivos para que ele venha crescer cada vez mais. Você está aqui há um ano, ouvindo a palavra, praticando a palavra. Aí alguém se converte ontem. Você tem algo para ensinar para essa pessoa ou não tem? Lógico que tem. É isso que Paulo está dizendo. Essas pessoas que dizem aqui que aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade? Não. Se você aprendeu durante um ano de canal de Bíblia para o Cotidiano, se uma pessoa se converte hoje, você já tem algo para ensinar. Você já tem como instruí-lo, como mostrar as palavras, como ele procurar na Bíblia, como ele meditar na Bíblia, como ele está aprendendo e colocando em prática. Então você não precisa chegar a um nível de PhD. Então quando você vai ensinar, e talvez você fale assim, beleza, concordo, só que eu não sei tudo. E quem sabe tudo? Quem sabe tudo? Paulo, aqui a gente falando de Paulo está indo para, como ele mesmo diz, já estava sendo oferecido como libação, a sua condenação já estava, a sua sentença já estava posta, estava esperando somente o dia da condenação. O que Paulo pede? Seu livro, seus pergaminhos, para quê? Para ler. Paulo não sabia tudo, ainda indo, podemos dizer, trazendo por dias de hoje, no corredor da morte, Paulo ainda estava querendo aprender, estava querendo ler, estava querendo mandar cartas, instruir outros, para que pudesse cada vez mais crescer. Então, assim, tira isso da sua mente, porque se você é um aprendiz de Cristo, se você está aqui como um aprendiz, é sinal que você pode ensinar outros que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. E é para isso que Deus quer que você leia a Bíblia diariamente. Aí você vai entender essa importância de fazer parte da grande comissão de Marcos capítulo 16, verso 15. Continuando, ele coloca aqui, por esta razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Isso aqui é o que nos leva a querer mais e mais do nosso Deus. A leitura e o devocional. Você sabe o que é devocional? Devocional você encontra aí no YouTube algumas pessoas ensinando a você o que é devocional, mas se eu pudesse resumir o que é devocional em poucas palavras, devocional é você se dedicar 1 hora do dia para leitura, para oração, para jejum, para louvor, é você dedicar um tempo específico para Deus. Quanto tempo, professor? Não dá para determinar. Cada pessoa tem um tempo. Alguns ficam 10 minutos, outros ficam 1 hora, outros conseguem ficar 2. Não dá, não tem regra. Aí é que está essa coisa que a gente quer pegar a receita pronta, né? É como se você fosse aqui no YouTube e alguém fosse ensinar você a fazer um bolo, tá? Aí diz, você vai ter que quebrar os ovos. Aí você pergunta, mas como é que quebra os ovos? Ué, você quer saber como é que quebra os ovos? Entende? Então, assim, não dá para ter receita certa sobre o devocional. Existem diversos devocionais. Eu e a minha esposa, a gente tem devocional, ela tem alguns devocionais, ela gosta de fazer devocional. Eu tenho e eu já não consigo seguir a regra do devocional. Eu tenho a do Spurgeon, 60 devocionais do Spurgeon. Você acredita que eu só consegui fazer um? Eu não consigo fazer essa regrinha de devocional. Já minha esposa, ela tem 4 ou 5 devocional, nem sei quantos ela tem, porque ela acompanha outras mulheres lá aí no Instagram.
ela acompanha algumas mulheres, principalmente ela gosta do devocional de Bible Journal. Acho que pronuncia assim, o inglês é terrível, né? Mas é você ler o texto, meditar no texto e desenhar sobre o texto. Só que aí assim, o desenhar, preste atenção, é uma Bíblia específica chamada Bíblia Anote. Ela tem a parte da leitura e do lado tem uma parte para desenhar. Então elas lê o texto, medita sobre o texto, desfruta do texto, aprende o texto e vai desenhar o que representa naquele texto ali: sol, chuva, cravos, pássaros, o nome Jesus, enfim, elas vão desenhar, né? Tanto que chama adorar a Deus com arte, enfim. Você que é do meu canal aí, essa semana inteira você vai ver desenhos da minha esposa, do Bible Journal. Agora ela fez meditando aonde? Na nossa leitura complementar. A leitura complementar está sendo em desenho, em forma de arte para você, que existe diversas maneiras de devocionais. Então, a regra é para o devocional, assim, para você aprender é bom, mas você ficar preso a uma regra, é assim que funciona. Eu sou de um jeito, você é do outro. Por exemplo, eu consigo ouvir a Bíblia, colocar um fone de ouvido e ficar ouvindo e entender o que está sendo. Outra pessoa não consegue, tem que ler, anotar, senão não consegue. Outras conseguem somente de ver uma mensagem, ele extrair tudo dali e consegue. Então cada um tem o seu jeito. Então não se apega muito ao método. Compra um. Para você entender, eu aconselho mais você ver outras pessoas fazendo. Você vai vendo, você vai entendendo. Agora o devocional é super importante. Como você vai fazer, você vai ver o que se encaixa na sua vida. Agora, fazer é super importante. Vai sentar só para ler a Bíblia, vai anotar algumas coisas, aí vai ficar ao seu critério. Agora, fazer ou ter um devocional, ter um prazer, um tempo para Deus, para meditar nas suas palavras, nas suas escrituras, isso aí é importante. É importantíssimo. Vamos ler aqui que fala do devocional, no ponto 3 do ponto 3, diz assim: um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Então, o devocional é individual. Ok? Continuando, inclui a oração, o louvor e a leitura da Bíblia. Essas atitudes fortalecem a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para estudo sistemático, indutivo das Escrituras, que, por ação do Espírito Santo, abre nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódico, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Ou seja, você tem que ter, não confunda, o culto. Nós temos o nosso culto no templo, temos o nosso culto familiar, temos, ou o culto doméstico, e tem o nosso culto particular. Alguns oram mais intensivo, vamos falar assim, vamos intensificar as suas orações mais na hora de dormir. O outro no meio da madrugada ou na madrugada, outros pela manhã. Qual é a regra? Não tem. O importante é que você tenha. É isso que as pessoas têm que entender. Não tem uma regra. O que importa é que você tenha um momento para com Deus. Essa é a parte importante do devocional. É você ter um tempo com Deus. Então, pratica esse tempo você a sós. Você quer entender mais? Entra aí, aqui no YouTube mesmo, ou vai lá no Instagram, você vai ver. Se você vai ver aí com arte, se você gostou dessa ideia, as mulheres gostam muito de fazer em desenho,
Tá aí essas fotos aí, é da minha esposa, depois você vai ver, eu vou deixar o link de alguma maneira aí para você ver. Ela não posta muito, ela é muito particular, é muito dela. Ela só aceitou fazer isso aqui para ela poder mostrar para o canal que existe outras possibilidades de adorar a Deus, meditando na palavra, desenhando, se expressando em desenho, né? Então por isso que ela deixou aí. Então vai estar essa semana toda, vai estar os desenhos da Rose com leituras diárias da nossa leitura complementar. Nossa conclusão do ponto 3 vai dizer assim: quem deseja ter Jesus como um mestre precisa ser, portanto, como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina principal ao genuíno discípulo de Cristo. Então, só podemos dizer que somos discípulos de Cristo se tivermos meditando na palavra dele diariamente. Para nós concluirmos aqui, a nossa lição de número 13 nos diz assim: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A Bíblia, seus principais objetivos são ganhar a alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Neste propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, apontar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras. Aleluia! Glória a Deus! Essa foi a nossa lição de número 13. Estou muito, muito feliz que a gente pôde aprender aqui sobre a supremacia das Escrituras e terminar com esse trimestre com a lição tão maravilhosa que é fazer uso da palavra de Deus, fazer uso das Escrituras, fazer uso da leitura e colocar em prática essa leitura mais e mais, a leitura da palavra de Deus, né? Foi a lição de número 3, a leitura da palavra e a educação cristã. E você está aqui com esse intuito, com esse prazer de fazer leitura da Bíblia e ser educado pelas Escrituras. Isso é maravilhoso. Então, que Deus ele possa recompensar grandemente a sua vida com o conhecimento que Ele vai derramar sobre sua vida, sobre o seu ser, que você venha crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Lembrando a você que o próximo trimestre de 2022 iremos falar sobre o reino, né, os valores do reino de Deus, e a gente precisa aprender mais e mais da palavra. Eu sou grato a Deus por você ter ficado comigo 3 meses e que essa parte do canal Bíblia para o Cotidiano ela tenha o mesmo alcance que a outra parte, que é da CPAD, porque eu não vejo concorrentes, eu vejo 2 editoras que trabalham em agregar conhecimento à palavra de Deus. Sei que existem outras editoras, mas às vezes é de difícil acesso para a gente ter acesso a essas revistas, a esses materiais, para a gente produzir conhecimento. Porque queria eu ter condições financeiras, condições físicas. Quando eu falo física, é me dedicar apenas a produzir materiais de escola bíblica dominical. Todas as editoras, hoje no Brasil eu conheço 3, mas que todas as outras que produzem material, se mandassem esse material para mim, e eu me dedicasse apenas aqui ao canal Bíblia para o Cotidiano, sem dúvida eu produzia material todos os dias. Hoje temos 3. A CPAD, que é a que a gente está aqui, que é a maior do nosso Brasil hoje. Temos a editora Betel, que é da Igreja do Madureira, do qual eu faço parte, e tem da Central Gospel, que é da Vitória em Cristo. São essas 3, eu só consigo usar 2, porque o tempo fica muito apertado, porque eu tenho o meu trabalho, eu sou para trabalhar todo dia, gravo os meus vídeos à noite,
tenho prazer de estudar durante o dia para à noite produzir o material, mas queria eu viver apenas para me dedicar ao ensino da palavra sobre escola bíblica dominical, discipulado. Que Deus abençoe os que podem, os que têm condições e quem sabe um dia o canal atingindo a próxima meta é 10 mil. Você fala, professor, está longe. Mão, longe eu estava de chegar em 1000 e já cheguei a 1000 ou já passei a 1000 nesse exato momento do vídeo que está sendo gravado. Hoje é segunda-feira à noite, estou gravando na segunda-feira à noite para colocar na terça, no máximo na quarta. Eu já estou com 1080 inscritos, longe estava lá. Então chegar a 10 mil é rápido, depois a 100 mil e como outros canais grandes aí e poder propagar a palavra do Senhor. Esse é o meu prazer. Então, não veja a editora Betel e a editora CPAD como concorrentes, mas vejam ela agregando conhecimento para a vida cristã, cada um com um tema diferente. Elas não entram em conflito. Veja que legal. Um vai falar sobre o reino e outro vai falar sobre Apocalipse. Olha como se encaixa. Esse trimestre falamos sobre o quê? Uma falou sobre Ezequiel, a outra falou sobre a supremacia da palavra. O que Ezequiel profetizou, o que Deus mostrou para Ezequiel, se cumpre na supremacia da Escritura. Olha como se combina. Então não veja. Então se você que assiste o meu canal por causa da editora CPAD, vá ver o vídeo da editora Betel. E você que é da Betel e assiste somente da Betel, não, vem assistir os vídeos da CPAD, porque são conhecimentos, vão agregar, vão fazer você crescer cada vez mais. Esse finalzinho é só de agradecimento, mostrando para você que há essa importância, esse valor de poder ensinar. Digo mais uma vez, gostaria eu poder me dedicar 100% a ensinar, a colocar vídeos para o conhecimento do povo de Deus, porque quem ganha com certeza é o reino. Eu não vejo competidores, eu vejo ensinadores com visões, ensinos diferentes que vai nos agregar, nos vai nos fazer unir ou estar unidos em Cristo. Tá bom? Eu sou grato. Muito, não esquece que no dia 29 nós vamos ter aqui o encerramento ou a conclusão e você vai poder tirar suas dúvidas ao vivo aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero no próximo trimestre, que já está próximo, para a gente aprender cada vez mais sobre o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana em nome de Jesus.